Olá, inabalável. Bem-vindo ao canal Caminho Estoico. A ponte que balança sob seus pés. Você já sentiu que a vida é uma ponte suspensa que balança a cada passo? Entre compromissos e pressões, o corpo envia sinais, a mente cria ruído, e o coração sussurra que algo precisa de ajuste. Hoje, convido a atravessar essa ponte comigo descobrindo pequenas ações transformadoras capazes de firmar as tábuas sob seus pés e criar um estado de equilíbrio pessoal duradouro. À medida que avançamos, perceberá que as suas conquistas diárias nada mais são do que reflexos de escolhas internas bem alinhadas. Assim, percebemos que cada fração de coragem que cultivamos hoje se converte em grandes vitórias que se acumulam de forma silenciosa e consistente no futuro. Essa prática cotidiana revela que equilíbrio não significa imobilidade, significa manter o centro mesmo quando tudo ao redor insiste em balançar. Ao integrar intenção e ação, criamos um pulso interno que alinha coração, mente e propósito, iluminando as próximas decisões com serenidade. Pequenos ajustes transformam-se em grandes conquistas quando observados sob a lente da constância e do comprometimento genuíno. Abre espaço para a curiosidade. A jornada que começa agora não impõe dogmas nem exige gurus, mas ela revela recursos que já vivem em você. Com o evoluir desta caminhada, traremos exemplos inspiradores, desafios práticos e metáforas visuais que acendem o bem-estar emocional e convidam ao autodomínio discreto, porém poderoso. Comente, compartilhe o que ressoar, acima de tudo, prepare-se, porque algo transformador vai começar. Esse insight reforça o compromisso com o equilíbrio pessoal e cria espaço para conquistas diárias significativas. Ao aplicar essa prática, você amplia o seu bem-estar emocional. Assim, percebemos que cada fração de coragem que cultivamos hoje se converte em grandes vitórias que se acumulam de forma silenciosa e consistente no futuro. Essa prática cotidiana revela que equilíbrio não significa imobilidade, significa manter o centro mesmo quando tudo ao redor insiste em balançar. Ao integrar intenção e ação, criamos um pulso interno que alinha coração, mente e propósito, iluminando as próximas decisões com serenidade. Pequenos ajustes transformam-se em grandes conquistas quando observados sob a lente da constância e do comprometimento genuíno. Ação silenciosa que sustenta o que importa. Em um mundo que valoriza resultados imediatos, poucos conseguem lembrar que a verdadeira força nasce da persistência invisível. Quando a tempestade da vida tenta arrastar tudo, é a firmeza de propósito que constrói a travessia. E para desenvolver sobre disciplina interior e equilíbrio nas ações encontramos inspiração em um homem cuja vida foi um ato contínuo de coerência. Ele mostrou que não basta saber o certo, é preciso vivê-lo mesmo quando tudo à volta diz o contrário. Musonio Rufo, da Roma Antiga, foi um dos mais respeitados filósofos estoicos de sua época, considerado o mestre direto de Epicteto. Nascido por volta do ano 30 d.C., era conhecido por sua postura ética rigorosa e influência moral junto aos romanos. Ao criticar os vícios da elite e defender uma vida guiada pela virtude, acabou sendo exilado pelo imperador Nero na ilha de Giaros, um lugar inóspito e quase deserto no mar Egeu, usado como punição para dissidentes políticos. Mesmo ali, longe de tudo, Musonio reuniu discípulos e continuou ensinando, provando que a sabedoria verdadeira não depende do ambiente, mas da disposição interior. Para ele, viver com retidão era mais importante que qualquer conforto. Sua vida se tornou prova viva de que a disciplina silenciosa é uma ponte segura para atravessar qualquer crise. Disciplina sem testemunhas. Em tempos antigos, enquanto impérios se erguiam com espadas, Musonio Rufo construía o seu legado com ações discretas, mas firmes. Em um mundo movido por vaidade, poder e reconhecimento, ele escolheu a disciplina como ferramenta de transformação profunda. Exilado por defender valores que confrontavam os interesses do Império Romano, foi enviado para Giaros, uma ilha hostil no mar Egeu. Muitos teriam se calado. Ele não. Continuou ensinando. Sem plateia, sem púlpito, sem conforto. Sentava-se sobre pedras, cercado por poucos discípulos, e transmitia a sabedoria que não se aprende nos palácios. Sua força não estava nos discursos inflamados, mas na solidez de sua prática. Cada gesto simples como acordar cedo, manter a mente clara ou ir servir ao outro era um ensinamento silencioso. Ele entendia que a paz não é a ausência de conflito, mas a firmeza que se mantém mesmo sob pressão.
Musonio não buscava glória, buscava coerência. E isso o tornava inabalável. Pessoas como Musonio não agem para serem vistas. Agem porque acreditam no que constroem. Sua vida foi erguida sobre escolhas pequenas, mas contínuas. Ele não esperava inspiração para fazer o certo. Ele fazia o certo até que a inspiração chegasse. Levantar-se com o sol, refletir antes de agir, ouvir antes de falar e repetir o necessário sem reclamar, essa era sua prática. Ele compreendia que a verdadeira disciplina nasce da decisão de ser fiel a um propósito, mesmo quando ninguém está olhando. O mundo hoje ainda carrega essa lição. Enquanto muitos se perdem em distrações e ruídos, quem pratica o essencial avança. A ação disciplinada não tem pressa. Ela constrói alicerces. Ela te torna confiável. Ela não precisa de holofotes, porque brilha por dentro. A cada escolha silenciosa, Musonio provava que é possível ter paz sem fugir da realidade. E que a firmeza verdadeira não grita. Apenas sustenta. Você também vive rodeado por urgências. Há sempre algo pedindo mais pressa, mais resposta, mais performance. Mas o que realmente importa raramente grita. O que te sustenta na travessia da vida são as decisões silenciosas, repetidas com consistência. A disciplina, quando bem cultivada, age como um caminho firme sob os pés. Imagine pedras cuidadosamente alinhadas sobre um rio. Cada uma representa uma escolha feita com intenção. Dormir bem, falar com respeito, resistir à distração, manter o foco. Quando a correnteza aperta, é isso que impede a queda. A primeira ação que sustenta conquistas sem perder sua paz é justamente essa: agir com presença e firmeza mesmo quando tudo parece urgência. Musonio nos ensinou que a força real não é a que se impõe, mas é a que permanece. E você pode construir essa força passo a passo, porque atravessar o rio da vida não exige perfeição. Exige direção. Quando tudo tenta te tirar do eixo, mesmo os mais disciplinados são desafiados por momentos em que tudo parece perder o sentido. Com Musonio não foi diferente. No exílio, onde os dias de solidão intensa que testavam sua firmeza, seus discípulos eram escassos, os recursos quase nulos, e o retorno por seu esforço parecia inexistente, e mesmo assim ele ensinava como se falasse ao vento. E foi nesse vazio que a dúvida se aproximou. Será que manter a entrega ainda fazia sentido? Será que a disciplina continuava sendo um caminho válido quando o mundo ao redor não reagia? Esse foi o momento de sua virada. Porque ali, em vez de se render à apatia, ele escolheu permanecer. Ele compreendeu que a validade da ação não está no aplauso externo, mas na coerência com a própria essência. Musonio percebeu que sua paz não dependia das circunstâncias, mas da integridade com que sustentava suas escolhas. E esse entendimento devolveu ao centro firme, mesmo que invisível aos olhos do mundo. Ao invés de recuar, ele foi mais fundo em sua prática. Acordava antes do sol, organizava seu espaço com cuidado e ensinava com mais entrega. Cada pequeno gesto se tornava uma afirmação silenciosa de sua verdade. Ele não esperava por condições ideais, simplesmente fazia do presente o terreno fértil da sua missão. A disciplina deixou de ser uma exigência externa para se tornar uma expressão natural de quem ele era. Isso mudou tudo, porque agir com integridade mesmo sem reconhecimento não apenas fortalece, mas liberta. Ele passou a viver como se suas atitudes fossem sementes, mesmo que não visse a colheita. E talvez aí esteja a força mais profunda: continuar não porque tudo está certo, mas porque você escolheu um caminho alinhado com quem deseja ser. Musonio, isolado e ignorado por muitos, se tornou símbolo da disciplina que sustenta, da fé que persevera e da força que se manifesta no silêncio. Pedras invisíveis que sustentam sua travessia. A disciplina não nasce do excesso de controle, mas da clareza sobre o que realmente importa. Musonio compreendia isso profundamente. Sua vida era simples, quase espartana, mas cada gesto era carregado de intenção. Ele não esperava grandes conquistas externas para se sentir realizado. Encontrava dignidade em tarefas rotineiras. Acender o fogo, manter a ordem do abrigo e partilhar o pão eram ações feitas com atitude, como se fossem sagradas. A repetição, longe de entorpecê-lo, o mantinha desperto. Enquanto muitos se perdiam nas emoções do dia, ele usava os rituais para lembrar a si mesmo do que era inegociável. Essa lealdade discreta a seus princípios o mantinha inabalável.
Era como se ao organizar o que estava à sua volta ele estivesse de fato equilibrando seu mundo interior. Musonil mostrava que a disciplina verdadeira não oprime, ela sustenta. E quem aprende a encontrar grandeza nas pequenas repetições diárias, constrói uma base firme que o torna livre, mesmo em tempos turbulentos. Musonil sabia que a mente humana busca atalhos quando está cansada. E é por isso que ele reforçava em si a importância do exercício consciente. Ele entendia que não era possível manter o controle sobre o mundo, mas era possível manter o eixo interior. Neste contexto, a disciplina funcionava como um retorno constante à sua própria verdade. Não importava se o dia estava difícil, se ninguém vinha aos encontros ou se o frio machucava a pele, porque ele continuava firme em seu propósito. E ao continuar ele reforçava a ponte entre a intenção e a ação, transformando o cotidiano em caminho. Essa prática revelava uma verdade essencial: não é a intensidade que molda o caráter, mas a consistência. A força emocional nasce do que é repetido com propósito, mesmo que invisível aos olhos dos outros. E ao sustentar essa prática diante das dificuldades, Musonil cultivava uma paz que não dependia de circunstâncias. Uma paz que vinha de saber que por mais incerto que fosse o amanhã ele estava sempre pronto. Imagine uma pessoa atravessando um rio cheio de correnteza. À primeira vista, não há ponte visível. Mas, a cada passo, surgem pedras sob seus pés. São pequenas, discretas, mas firmes. Para quem observa de fora, parece milagre. Para quem caminha, é disciplina. Cada pedra representa uma decisão consciente, uma rotina mantida, um valor respeitado. Algumas estão cobertas, outras escorregam, mas ainda assim sustentam. A travessia é silenciosa, feita de escolhas que ninguém vê, mas que mudam tudo. O equilíbrio não vem da ausência de agitação, mas da confiança no que foi construído por dentro. É assim que Musonil atravessava seus dias, confiando que cada pequeno passo alinhado ao seu propósito o levaria adiante. E é assim que todos nós podemos atravessar nossas próprias correntes com presença e não com pressa. A terceira ação que sustenta conquistas sem perder sua paz é a disciplina com consciência. Musonil não foi um exemplo de força bruta, mas de fidelidade à prática diária. Ele mostrou que a verdadeira disciplina não está em seguir regras externas, mas em se comprometer com aquilo que fortalece sua essência. Escolher dormir melhor, falar com clareza, cuidar do corpo e proteger sua mente. Tudo isto são degraus e esses degraus formam uma escada invisível que o leva a lugares sólidos. A disciplina não é sobre fazer tudo certo, mas sobre não desistir do que é certo para você. E quando essa constância é cultivada com serenidade, você encontra um tipo de paz que não depende do mundo. Musonil preparava o próprio caminho mesmo sem saber o destino, e esse é o convite que nos deixa: caminhar com presença mesmo quando os resultados ainda não apareceram, porque a verdadeira firmeza não está em conquistar rápido, mas em continuar, e é aí que o caminho interior se aprofunda. Persistência não é teimosia, é direção com propósito. Nem toda força vem da explosão. Às vezes ela vem do passo repetido, do esforço silencioso e da decisão de continuar mesmo quando tudo desacelera. Persistir não é teimar com o impossível, mas é manter o passo firme quando todos já pararam. A partir de agora vamos mergulhar na ação que mantém você em movimento com lucidez e na persistência com propósito, e para isso vamos ver a história de uma mulher que transformou essa prática em ciência e em legado. Angela Duckworth, norte-americana, é psicóloga, professora da Universidade da Pensilvânia e autora do best-seller Grit: O Poder da Paixão e da Perseverança. A sua pesquisa ficou conhecida mundialmente por demonstrar que o sucesso duradouro não depende apenas de talento, mas da combinação entre paixão e persistência, a que ela chamou de garra. Após deixar uma carreira promissora em consultoria para ensinar matemática em escolas públicas, Angela notou que os alunos que mais evoluíam não eram os mais inteligentes, mas os mais determinados. Desde então, dedicou sua vida a provar que a verdadeira excelência nasce da capacidade de continuar mesmo quando a estrada parece longa demais. A força que continua quando o mundo desacelera. A trajetória de Angela Duckworth rumo à compreensão da garra não se iniciou sob os holofotes do reconhecimento acadêmico imediato, mas sim nas trincheiras do sistema de ensino público norte-americano. Após abdicar de uma promissora carreira em consultoria, dedicou-se a lecionar matemática,
confrontando-se com salas de aula sobrelotadas, escassez de recursos e alunos frequentemente desmotivados. Foi nesse contexto adverso que uma observação crucial despertou a sua curiosidade. Os estudantes que demonstravam maior progresso não eram invariavelmente os mais dotados intelectualmente, mas sim aqueles que, perante o erro, persistiam, ajustavam a sua abordagem e mantinham o foco, mesmo face à frustração. Esta constatação acendeu a interrogação fundamental que reorientaria a sua vida profissional. Seria a persistência um fator mais determinante para o sucesso do que o talento inato? Esta inquietação transformou-se no motor de uma investigação profunda, levando-a de volta à universidade para explorar, ao longo de décadas, os padrões de desempenho em diversos contextos, desde escolas a academias militares e competições esportivas, culminando na formulação do conceito de grit, a união indissociável entre paixão e perseverança. A teoria de Angela Duckworth sobre a garra rapidamente transcendeu as fronteiras acadêmicas, começando a exercer uma influência significativa em diversos setores, incluindo escolas, liderança empresarial, treino desportivo e até mesmo nas Forças Armadas. À medida que recebia convites para aplicar a sua metodologia em contextos variados, os resultados consistentemente demonstravam que indivíduos comuns, ao cultivarem uma persistência alicerçada num propósito claro, conseguiam superar obstáculos que anteriormente pareciam intransponíveis. Angela passou então a disseminar a ideia de que a verdadeira persistência se distingue da teimosia cega, caracterizando-se antes por um alinhamento profundo entre os objetivos desejados e a inabalável disposição para continuar a tentar, acreditando no processo mesmo na ausência de garantias imediatas ou reconhecimento externo. Contudo, ela salientava que esta perseverança não deveria ser confundida com rigidez inflexível. Pelo contrário, necessita de ser complementada por uma capacidade contínua de aprendizagem, escuta ativa e adaptação estratégica. A persistência consciente, que absorve os erros como lições e reorganiza os passos com clareza renovada, é o que verdadeiramente impulsiona o progresso sustentado e a superação. Consequentemente, a segunda ação fundamental para sustentar conquistas significativas sem comprometer a paz interior reside na prática da persistência imbuída de propósito. Este princípio implica prosseguir na jornada, mesmo quando o caminho se afigura longo e árduo, impulsionado pela crença no destino e pela dedicação em canalizar energia para o que verdadeiramente importa, resistindo à desaceleração imposta pelo mundo exterior. O percurso de Angela Duckworth exemplifica que o sucesso não é fruto do acaso, mas sim da decisão consciente de continuar perante as incertezas, demonstrando que a constância supera a intensidade e que pequenas ações repetidas com intenção culminam em grandes resultados. Esta perspectiva redefine o fracasso integrando-o como parte intrínseca da jornada e transforma o esforço contínuo numa fonte de serenidade. Cada indivíduo possui esta força latente, por vezes obscurecida por frustrações passadas ou pelo desgaste de múltiplos recomeços. No entanto, ela permanece pronta a renascer com um simples passo seguido por outro, revelando gradualmente o caminho. A persistência, com a sua exigência de presença contínua, tem o poder de traçar novas estradas internas, catalisando uma transformação profunda. Quando o desânimo quer vencer primeiro. Mesmo com toda a sua pesquisa apontando para o valor da persistência, Angela Duckworth não estava imune ao desgaste emocional. Havia dias em que as dúvidas falavam mais alto. Será que fazia sentido continuar estudando aquilo que tantos consideravam subjetivo demais? Será que sua teoria seria aceita fora dos muros acadêmicos? O mundo pedia resultados imediatos, mas seu trabalho exigia tempo, repetição e paciência. Ela se viu diante de uma escolha: recuar e buscar algo mais seguro ou seguir e dar corpo a uma intuição que nascia das suas experiências como professora. Foi então que decidiu transformar sua própria jornada no melhor exemplo do que pregava. Mesmo sem garantias, Angela continuou, e mesmo sem aceitação imediata, ela aprofundou seus estudos, e foi essa fidelidade silenciosa ao que acreditava que consolidou a sua virada. A virada de Angela não veio com aplausos ou manchetes, veio no dia em que ela percebeu que, mesmo cansada, não conseguia abandonar o caminho. Havia algo mais forte do que as dificuldades, a certeza de que estava construindo algo com sentido. Ela passou a organizar seus dias com mais foco, a filtrar melhor os estímulos e a proteger a sua energia. A sua pesquisa ganhou força não apenas pelos dados, mas porque carregava a verdade de quem vive o que ensina, e foi nesse instante que tudo se encaixou.
A persistência não era só um tema de estudo, mas era um modo de ser. E isso começou a inspirar outros educadores, atletas e executivos, e todos queriam saber como manter o passo quando tudo cansa. Ângela provava que a força não está em nunca duvidar, mas em seguir mesmo quando as dúvidas aparecem, e isso não só mudou a sua trajetória como a transformou em referência mundial sobre como continuar com coragem. O passo firme quando ninguém vê. A maior força da persistência está na sua natureza silenciosa. Diferente do entusiasmo, ela não grita. Ela permanece no silêncio. Ângela descobriu isso não apenas pelos dados que coletava, mas pela experiência pessoal de insistir quando o cansaço era mais presente do que a inspiração. Ela percebeu que o que sustenta um projeto, um sonho ou um ideal não é a empolgação inicial, mas a capacidade de continuar após a empolgação passar. A persistência é um gesto que se repete mesmo quando a motivação some. É acordar no dia seguinte e decidir tentar de novo, com menos brilho nos olhos, mas com mais verdade no coração. Esse tipo de força nasce de uma convicção íntima, a de que o caminho vale por si só, mesmo antes de mostrar resultados. Ângela passou a enxergar suas frustrações como parte natural da jornada. E isso mudou tudo, porque quando se entende que o esforço faz parte do crescimento, ele deixa de ser um fardo. Passa a ser sinal de que você está exatamente onde precisa estar. Com o tempo, Ângela percebeu que sua maior transformação não era acadêmica, era pessoal. A persistência refinou não só suas ideias, mas também sua sensibilidade. Ela começou a enxergar nos pequenos gestos do cotidiano o verdadeiro campo de treino da força interior. Persistir é refazer o plano com calma após uma falha. É revisar o texto, recomeçar um experimento, conversar novamente com alguém que parecia impossível de alcançar. É aceitar o progresso lento sem confundir isso com fracasso. Ângela entendeu que o mundo não é feito para encorajar a constância. Por isso, quem decide manter o ritmo precisa cultivar uma força especial, aquela que vem de dentro. Foi essa postura que a conectou com tantas pessoas em diferentes áreas, porque todos, em algum momento, precisam continuar sem saber quando o resultado virá. Ela se tornou prova viva de que a disciplina emocional não nasce da certeza, mas da escolha de seguir mesmo quando nada ainda floresceu. E essa lição é universal. Imagine um caminho de terra sinuoso onde as placas com setas desapareceram com a chuva. Muitos param diante da incerteza, mas alguém continua, e não é por impulso, mas sim porque sabe para onde está indo, mesmo que o trajeto mude a cada curva. Assim é a persistência, a decisão de seguir mesmo quando o mundo ao redor parece desorganizado. O vento sopra contra a terra que está escorregadia, onde os pontos de referência sumiram. Ainda assim, quem tem clareza de propósito avança. Não porque tudo está claro, mas porque algo dentro de si indica a direção. Cada passo é dado com convicção e não por garantias. Para quem observa de fora pode parecer teimosia, mas quem caminha com propósito sabe que está no caminho certo. A persistência não exige respostas prontas e exige apenas que a chama da intenção continue acesa, e é isso que sustenta o avanço calmo até que uma nova indicação surja, até que o caminho volte a se revelar. Nesse ritmo firme e silencioso, a travessia deixa de ser apenas um esforço e se torna sentido em movimento. A segunda ação nos ensinou a persistir com propósito, e agora a lição se aprofunda. Transforme sua persistência em direção clara. Não basta continuar por continuar. É preciso lembrar o porquê. Escolha um foco ou algo que realmente faça sentido para você e decida cuidar disso todos os dias. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja invisível, a persistência verdadeira não é medida por resultados imediatos, mas pela coragem de se manter inteiro no processo. Ângela fez disso uma filosofia de vida e por isso tocou tantas realidades diferentes. Ela mostrou que persistir é um ato de fé prática, e quando essa prática é alimentada por intenção, ela se transforma em impacto. Agora que você compreendeu a força do passo contínuo, é hora de olhar para o que vem depois da constância. O momento em que a transformação começa a acontecer não só dentro, mas também ao seu redor. Se prepare, porque a seguir falaremos sobre isso. A conquista que não cobra sua paz. Certas vitórias impõem um custo oculto, o desequilíbrio interior. Conquistamos o exterior, mas negligenciamos o nosso eu. Eventualmente nos damos conta de que acumulamos feitos, porém nos esquecemos do autocuidado essencial. Este ponto de viragem surge quando compreendemos que triunfar perde o seu valor se a paz interior se dissipa no caminho.
Assim, exploraremos a ação que integra realização e serenidade. É uma alteração sutil, mas fundamental, a escolha de alcançar metas sem abdicar daquilo que nos nutre internamente. Não se trata de diminuir o esforço, mas de infundi-lo com intenção, presença e uma ligação genuína aos nossos valores fundamentais. Esta é a passagem para uma forma de sucesso mais autêntica e duradoura, aquela que verdadeiramente permanece e enriquece a nossa existência. O verdadeiro insight de transformação surge quando você percebe que a conquista externa não compensa o colapso interno. Angela viveu esse ponto de ruptura de forma inesperada. Após o reconhecimento mundial de sua pesquisa, ela passou a ser solicitada por todos os lados com convites, entrevistas, viagens e palestras. A agenda lotada era o reflexo do sucesso, mas algo nela começou a se desgastar. O entusiasmo inicial foi sendo substituído por cansaço e a conexão com o propósito começou a se apagar. Foi então que ela teve sua segunda virada, entender que sem equilíbrio até mesmo as causas mais nobres perdem sentido. Foi então que ela decidiu reorganizar sua vida e priorizar o que era essencial para reencontrar a sua base, passando a dizer não com mais frequência para desacelerar quando tudo pedia pressa. E foi nesse novo ritmo que ela reencontrou clareza, força e motivação genuína. O insight foi simples, mas poderoso: não é necessário sacrificar a paz para realizar algo grandioso. A conquista mais sábia é aquela que caminha lado a lado com o que te fortalece. A grandeza que não exige barulho. Angela entendeu que precisava mudar não apenas sua agenda, mas sua mentalidade. O mundo premiava velocidade e visibilidade, mas ela passou a buscar presença e intenção. Começou com pequenas mudanças, espaços vazios entre compromissos, pausas conscientes e tempo para leitura sem obrigação. Pareciam gestos simples, mas exigiam coragem, e a coragem de sair do ritmo acelerado que todos esperavam. E quanto mais ela reencontrava seu centro, mais percebia o quanto o sucesso sem equilíbrio é frágil. Os primeiros dias foram desafiadores. Dizer não a oportunidades, diminuir a produção e desacelerar, tudo isso provocava medo. Mas ela seguiu. E nesse caminho de transformação reencontrou sua paixão original: ajudar as pessoas a descobrirem a própria força. A sua pesquisa ganhou um novo tom, mais humano e mais inteiro. E isso só foi possível porque ela ousou escolher um sucesso mais alinhado com quem ela era de verdade. As pessoas ao redor começaram a notar que sua presença nas palestras estava mais conectada, sua escuta mais generosa e suas ideias mais maduras. Ao reencontrar o ritmo interno, Angela passou a influenciar não apenas pelo conteúdo, mas pelo exemplo. Ela mostrava que é possível ser firme sem ser dura, produtiva sem estar exausta e respeitada sem gritar. O que antes era apenas teoria virou prática viva. Ela começou a ensinar sobre produtividade sustentável, sobre a importância do descanso, sobre o poder de um sim dito com consciência e um não dito com amor próprio. E quanto mais ela aprofundava essa vivência, mais percebia que o equilíbrio não é o oposto da conquista, mas sim o fundamento dela. A transformação não a afastou do sucesso, apenas redefiniu o que sucesso realmente significa. Com essa nova postura, Angela começou a criar ambientes mais saudáveis ao seu redor. Em vez de alimentar a cultura da exaustão, passou a incentivar pausas, reflexões e limites. Ela compreendeu que o mundo não precisa de mais gente acelerada, mas que precisa de gente inteira. O legado que antes se concentrava em teorias e livros, agora se tornava visível nos olhares, nas atitudes e nas decisões de quem a ouvia. A terceira ação, então, começa a se formar com clareza: conquistar sem se perder. Manter-se produtivo, mas com leveza. Ser intenso, mas com suavidade. Essa é a essência do novo que começa a nascer dentro de cada pessoa que decide se alinhar por dentro antes de avançar por fora, porque o que realmente transforma não é a pressa, mas a consistência lúcida. Angela descobriu que deixar um legado não é sobre fazer mais, mas sobre fazer com verdade. Seu impacto não estava apenas nos livros vendidos ou nas conferências lotadas. Estava na forma como ela vivia o que ensinava. Estava no tempo que dedicava à família, no respeito aos próprios limites e na coerência silenciosa entre discurso e prática. O verdadeiro legado nasce quando sua vida passa a ensinar sem precisar de palavras. E essa é a maior conquista: viver de forma tão alinhada com seus valores que sua simples presença inspira mudança.
Ângela nos lembra que o equilíbrio não é um destino, mas é um estilo de vida. E que a grandeza pode ser construída com calma, dia após dia, sem precisar atropelar ninguém nem a si mesmo. A terceira ação, portanto, é esta: cultivar um sucesso que não te arranque de quem você é, porque não há vitória real se você perder sua paz no caminho. E quando você entende isso, então seu exemplo passa a transformar o mundo de forma silenciosa, mas profunda. A vitória que nasce da harmonia. Cada uma das ações que você conheceu até aqui representa mais do que uma ideia, elas são escolhas praticáveis que moldam uma vida forte por dentro e expressiva por fora. Musonio nos ensinou que a disciplina não é rigidez, mas constância que sustenta a paz. Ângela mostrou que a persistência não é teimosia, mas direção com propósito. E ambas as trajetórias apontam para o mesmo princípio: é possível vencer sem se perder. Quando você decide que sua paz vale tanto quanto sua conquista e começa a viver em outro nível. É aí que as ações se tornam pilares silenciosos, mas fundamentais. Neste ponto você percebe que ser forte não é aguentar tudo, mas saber o que sustentar. E a cada gesto consciente sua estrutura interna se fortalece. Não importa por onde você começa, o que importa é que comece com intenção. E quando você caminha com propósito, mesmo os passos mais pequenos fazem sentido. Tudo o que você precisa já está dentro. Só falta decidir cultivar. Conquistar, realizar e avançar são verbos que ecoam na vida moderna, mas o equilíbrio, que é uma dimensão vital, mas frequentemente negligenciada, sustenta a nossa estrutura perante as oscilações do cotidiano. Fundamentalmente, equilíbrio não é um dom inato, mas uma competência treinável, uma escolha consciente manifestada em cada decisão. Isto inclui a sabedoria de integrar o descanso, não como mera inatividade, mas como estratégia deliberada, conforme Ângela Duckworth realça ao abordar a persistência sustentada. O descanso intencional se revela como uma ferramenta poderosa para recarregar energias, consolidar aprendizados e, crucialmente, manter a paixão e a perseverança a longo prazo, prevenindo o esgotamento e fortalecendo o foco. Implica escolhas como dizer não assertivamente, cuidar do corpo com diligência, praticar a respiração consciente antes de reagir e procurar estar plenamente presente nas decisões. As práticas aqui sugeridas não exigem perfeição imediata, mas constância e um compromisso genuíno, o de não se abandonar enquanto se constrói algo maior. Esta simples, mas profunda mudança de perspectiva transforma radicalmente a nossa experiência. O segredo não está em fazer mais. Está em fazer melhor. Com presença, com atenção e com vínculo ao que realmente importa. Musonio nos ensinou que a disciplina constrói alicerces invisíveis que sustentam a travessia. Ângela mostrou que a persistência, quando combinada com propósito, gera frutos duradouros. Ambos caminharam com coragem, mas também compreenderam, à sua maneira, que a grandeza exige pausa. Assim como está descrito no livro de Gênesis, a criação da vida foi um propósito profundo que exigiu esforço, dedicação e tempo. Durante 6 dias algo grandioso foi sendo construído, mas no 7º dia veio o descanso, não como fraqueza, mas como reflexão, contemplação e consagração. Neste sentido, também a sua jornada precisa desse ritmo sagrado. Trabalhar com propósito é essencial, mas reconhecer o momento de parar é o que sela a obra com sentido. O equilíbrio nasce dessa dança entre ação e contemplação. Quando você organiza seus dias respeitando esse ciclo de esforço e repouso, de dedicação e silêncio, começa a construir não só resultados, mas um legado. Porque não há força sustentável sem pausa. E quando a pausa é feita com intenção, ela se transforma em celebração do que você já se tornou. Gostou do conteúdo? Então curta, compartilhe e deixe nos comentários qual das ações mais tocou você. Se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e acompanhar novas reflexões como esta. Convide alguém especial para assistir com você. Aplique essas práticas no dia a dia e observe como sua realidade pode se transformar. Pequenas ações feitas com intenção abrem caminhos poderosos. Continue firme, sem se perder de si mesmo. Se torne inabalável. Até o próximo conteúdo.